Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus que está registrado no livro de Atos. O capítulo é de número 16 e o versículo é de número 31 e 32. Levando-os para fora, disse-lhe: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus por isso. O que está por trás desta história, que é um momento de salvação, é um momento de anúncio do Evangelho, é um momento de regozijo, é um momento de contentamento, é um momento assim de muita felicidade. Às vezes, o que nós estamos colhendo hoje, a duras penas, foram sementes que nós semeamos lá atrás. E muitas vezes as alegrias, as bênçãos e os júbilos que nós colheremos amanhã são muitas vezes lágrimas, e muitas lágrimas semeadas no terreno do hoje. Então só Deus, que sabe absolutamente a respeito de passado, presente e futuro, é o que pode dar a última palavra a seu respeito, ao meu respeito. Todavia, o que deve ficar absolutamente claro é sobre a semente que está sendo semeada, e o solo, e o campo onde essa semente está sendo semeada. Nesse caso bíblico aqui, o que está acontecendo? Dois servos de Deus, Paulo e Silas, estavam pregando a palavra de Deus lá na cidade de Filipos. Acontece que à medida que eles anunciavam o reino de Deus, uma mulher possuída por espíritos malignos começaram a interferir na pregação, inclusive dizendo que esses homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas, na verdade, o desejo dela era contrário. Paulo, percebendo isso, cheio do Espírito Santo de Deus, virando-se para ela, expulsou aquele espírito maligno que possuía o seu corpo. Só que tinha um detalhe: aquela mulher, através daquele espírito maligno, ela dava muitos lucros para alguns daqueles homens que se valia do espírito de adivinhação dela para poder fazer os seus negócios e dali retirar lucro. Vendo que agora o espírito já não estava mais nela, o maligno de adivinhação, aqueles homens ficaram tão furiosos que foram até as autoridades do local, dizendo que Paulo e Silas estavam perturbando a ordem. E eles foram então buscados, eles foram presos, inclusive açoitados severamente, publicamente, e foram lançados na prisão. O carcereiro foi dado ordem de guardar esses homens como se estivesse guardando a sua própria vida. Ou seja, se algo de errado acontecesse, era a vida dele que estava em jogo. O texto bíblico nos fala que os discípulos agora estavam ali, lá por volta de meia-noite, com as suas costas todas sangrando, todos machucados, com certeza sofrendo maus tratos,
E o texto nos dá conta que agora preso estavam. A pergunta é, por que eles estavam presos? Eles roubaram? Eles mataram? Eles eram subversivos? De maneira nenhuma. Eles estavam presos, primeiro porque eles estavam fazendo a coisa que eles mais gostavam de fazer, ou seja, pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Então veja bem que tipo de semente que eles estão semeando. A semente do Evangelho. E depois, eles estavam presos, não é porque eles cometeram nenhum tipo de delito. Era porque eles estavam servindo a Deus. E isso era motivo para que, apesar de estarem passando o que eles estavam passando, ao invés de estarem lamentando, se queixando, murmurando, chorando, as pitangas, né? Pelo contrário, eles começaram a cantar, a louvar. Eles começaram a glorificar a Deus. Agora eu chamo a atenção de vocês que eles não estão glorificando a Deus porque ganharam um grande prêmio, porque passaram no concurso, ou porque tudo estava bem na vida deles. Pelo contrário, eles começaram a glorificar a Deus, mesmo sabendo que as circunstâncias eram completamente adversas a deles. Eles estavam no meio de prisioneiros, de homens maus, cruéis, por crime que eles não tinham cometido. Mas eles sabiam muito bem quem estava no controle de todas a situação e quem havia percebido tudo o que estava acontecendo com eles antes e, sobretudo, naquele durante. E eles nos dão aqui um grande ensinamento, o que fazer na hora do desespero, já que nós não podemos fazer nada. Eles estavam trancafiados, havia correntes em suas mãos, em seus pés. A porta da cadeia estava fechada, trancafiada, e a chave nas mãos do carcereiro. Estava tudo absolutamente contrário a eles, mas mesmo assim, eles insistiram em adorar a Deus, em cantar louvores a Deus. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais, não haja mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, assim diz Abacuque lá no Velho Testamento, e eles estão aqui agora vivenciando essa mesma oração de Abacuque. Se eu não tenho mais nada o que fazer, e eu tenho certeza que Deus está no controle da minha vida, então eu vou glorificar, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar cânticos espirituais. Quem canta os males espanta. E aqueles estavam muito mais do que cantando, eles estavam glorificando, eles estavam louvando a Deus, porque eles tinham certeza que Deus não abandona nenhum dos teus servos dentro de um cárcere, dentro de uma cadeia, no meio de bandidos. Deus não abandona os seus filhos no sofrimento. Então, por isso, pela fé, eles começaram a glorificar a Deus e foram cantando e cantando e cantando. E o texto nos dá conta que lá por volta da meia-noite houve um terremoto, um grande terremoto, que abalou os alicerces daquele cárcere. As portas se abriram, as correntes que haviam prendidos soltaram e eles estavam livres. O carcereiro, quando viu aquela situação, talvez até mesmo acordado pelo terremoto, percebeu que a porta estava aberta e imaginou, bem, todos os prisioneiros fugiram, inclusive Paulo e Silas. E a ordem que eu recebi foi ordem de guardá-los com a vida. Imaginou, se fugiram, então eu praticamente já perdi minha vida. Olha bem, o texto bíblico diz que o carcereiro pega a sua espada e quando ele está pronto para cometer um ato de suicídio,
um ato de desespero, um ato de morte. Lá de dentro, o apóstolo Paulo diz para ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Apesar de livres, mas resolvemos ficar aqui. Talvez por amor à sua vida. E aquele homem pegando então a luz, talvez uma lamparina, um lampião, entrou, conferiu, realmente estavam todos lá. E aquele homem passou a confiar no poder de Deus. Que Deus é esse que livra os teus servos do cárcere com um terremoto, tira as cadeias, rompe os grilhões e ainda coloca nos lábios deles um cântico de louvor e adoração, mesmo em meio ao sofrimento? Que Deus é esse? Esse é o Deus que criou os céus e a terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que na cruz do Calvário morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esperança no dia de amanhã. Porque Ele não simplesmente morreu, mas ressuscitou. Ele vive. E esse é o Deus que nós cremos. Num Deus vivo, não um Deus cravado numa cruz, com o rosto abatido, tristonho, derrotado, mas um Deus feliz, um Deus alegre, porque ressuscitou e com poder e autoridade governa o universo. O carcereiro então pergunta para eles exatamente a pergunta que foi feita aqui no texto, no início da nossa reflexão. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta foi simples: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou mensagem abençoada nesta manhã. Da tristeza à alegria, do sofrimento ao prazer, do pranto ao júbilo, da derrota à vitória. E aquele homem disse: eu creio. E como prova disso, ele tira dali os 2 apóstolos e leva-os para sua casa. Banha suas feridas, lava suas feridas, cura suas feridas, dá-lhes o que comer. E ali pôde apresentar a toda a sua família alguém que realmente foi abençoado pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus. Talvez nessa manhã eu falo para alguém que está à procura de um milagre, precisando de um milagre. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus é um Deus que, se for necessário, Ele provoca um terremoto para te dar libertação, para te dar livramento, para te dar saúde. Na verdade, para lhe dar aquilo que você necessita. Creia, foi o que foi mostrado aqui na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O segredo ainda é crer, independente da circunstância. Creia no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, lhe dê um excelente dia. Deus proverá.